Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição, um episódio do Roteirismo, a arte de escrever roteiros. Hoje vamos falar de um aspecto preocupante para muitos escritores, muitos roteiristas, muitos artistas, que é na verdade o que é chamado de bloqueio criativo. Muitas das vezes nos encontramos num cenário totalmente branco, num cenário que nos deixa confusos, sem saber se damos um passo para frente ou damos um passo para trás ou simplesmente ficamos naquela inércia. Aquele espaço que não nos permite colocar no papel as ideias que em algum momento nos passam na mente. Mas o pior ainda é o fato de sequer termos a capacidade de construir uma ideia. E é exatamente aí onde nós encontramos aquilo que é chamado de bloqueio criativo. Eu iria chamar também de uma pausa da capacidade mental de criar uma ideia nova. Este é o Roteirismo, eu sou Sérgio dos Seus Nelson. Vamos conversar sobre este tema e os demais temas que nos vão fazer desaguar naquele que é o objetivo macro desta sessão, que é aprendermos a escrever roteiros. Bom, muitas das vezes já deves ter te perguntado o porquê de te encontrares nessa situação, uma espécie de cansaço psicológico, às vezes, que te impossibilita de criar uma ideia nova. Bom, primeiro é preciso dizer que é um fato normal para todos, desde os inexperientes, os medianos e os profissionais. Muitas vezes, o artista, o roteirista, o escritor, encontra-se numa situação de não poder criar uma ideia. Ou porque a sua mente, por causa do cansaço, por causa de vários fatores sociais, por causa do excesso laboral e por aí em diante. Há vários aspectos, desde os emocionais, familiares, diga-se, que fazem com que um artista, um escritor, um roteirista esteja numa situação de inércia artística ou criativa. E nesse momento, muitas das vezes discutimos sobre os caminhos estratégicos para sair daquela inércia. O que fazer para sair daquela inércia? Como sair daquela inércia? Haverá fórmulas estratégicas para romper aquele gelo que nos impossibilita de criar algo novo? Bom, é preciso primeiro dizer que a mente humana ela é dotada de um elemento que nos impossibilita às vezes de trabalhar sob pressão. E quando nós estamos pressionados, a nossa mente tende a nos proteger, não é? Como se estivesse a nos proteger de uma tempestade. E se nós cedemos a esta pressão mental, que na verdade é nada mais do que o nosso interior a dizer que não, vou ignorar este trabalho e farei mais tarde. E é nesse momento, às vezes, que nós nos deixamos desaguar de forma mais profunda a este universo infame, em algum momento, que é da incapacidade de criar algo. Mas é preciso dizer que, como eu dizia previamente, são fatores, são elementos que acontecem com todos nós. Mas é preciso realçar que o bloqueio criativo, ele em algum momento pode não ter justificação quando nós estamos a lidar com trabalhos profissionais. O que eu estou a dizer é que o processo de criar uma narratologia, criar um novo personagem, tentar criar novos quadrinhos, tentar criar um romance policial, tentar criar uma ficção científica, tentar criar uma sinopse, um longline, um argumento, tentar criar tudo isto, às vezes, estando num cenário profissional, nós temos que cumprir deadlines, não é? Quando nós estamos numa indústria séria, a ideia do bloqueio criativo passa nada mais que ter a capacidade ou o domínio da técnica da escrita. Porque o que acontece é que muitas das vezes nós nos colocamos, sentamos na mesa e queremos escrever um trabalho, uma sinopse, um roteiro, um livro, e muitas das vezes ignoramos a estruturação. Não controlamos todos os passos necessários, ou seja, criar uma matriz que justifica os personagens, dos secundários e dos principais, que justifica as cenas, que justifica a locação, os locais, por exemplo, onde a história vai decorrer, o momento, etc. Muitas das vezes nós falhamos nesse aspecto todo da narratologia, falhamos na estruturação, falhamos na escaleta, falhamos em todos aqueles aspectos que em algum momento nos possam dar uma luz sobre como seguir um determinado personagem. E é exatamente por isso que muitas das vezes nós vemos até alguns filmes medianos ou profissionais
que não correm ou não seguem, diria medianos na verdade, que não correm, que não conseguem seguir de forma estratégica a vida de um personagem. E nós vemos durante a trama, durante a história, que o trama perdeu-se, não é? E muitas das vezes acontece até essa confusão nos plots, nas curvas dramáticas, nos conflitos, na resolução, e nós percebemos que são coisas que foram, em algum momento, confusionadas durante a sequência. E a ideia de compreender a cena, a sequência, tem muito a ver com aquilo que nós colocamos na nossa cábula. A capacidade de prever todos os eventos antes de colocá-los no papel. Ou seja, um artista profissional tem que estar capacitado, muitas das vezes, a dar a volta por cima a este bloqueio criativo. E dar a volta por cima a esse bloqueio significa perceber que, de certeza, existe um deadline por cumprir, existe uma equipe, uma crew inteira que está à espera do seu trabalho para dar seguimento a outras coisas. E certamente deves ter técnica para saber como dar essa volta por cima, não é? Se tens 2 horas, 3 horas para apresentar um trabalho, a tua mente não está muito boa, vais perceber que não, eu preciso escutar talvez um jazz, preciso sair, esparecer, preciso ver a natureza, preciso escutar o chilrear das aves, preciso ver a praia, etc. Então, tens que encontrar técnicas que te possibilitem sair daquela neblina que te impede de escrever algo novo. E para os artistas, os escritores iniciantes, é preciso, em algum momento, que se invista nesta técnica. Saber as melhores técnicas de escrita. Porque são essas técnicas de escrita. Como sair de uma nuvem negra que te impossibilita de criar, se queres criar algo, não é? Porque muitas das vezes as histórias, nós não podemos romantizar a ideia da escrita. Que é aquela ideia de eu vou escrever apenas quando o meu espírito estiver muito leve, quando a minha alma estiver empanturada de boas emoções, etc. Não é sempre assim. A escrita, contexto profissional, ela é uma produção, é uma elaboração exaustiva. É a capacidade do indivíduo conseguir criar universos, conseguir sair do seu mundo presente, perspectivar o futuro e, em algum momento, ir para o passado. Todos esses aspectos, a capacidade de compreender tudo isto vai fazer de si um bom profissional. E, resumidamente, a escrita ao bloqueio criativo é nada mais do que esta incapacidade de a mente escrever novas histórias. Nos encontrarmos numa situação de inércia sem saber como dar a volta por cima. Mas nestes contextos é preciso, na verdade, investir grandemente nas técnicas de escrita. Como dar a volta por cima a esses cenários. E, acima de tudo, deves saber o que é que te deixa leve. O que é que te poderia tirar de uma incapacidade, não é, de escrever, não é, tens que olhar para aquelas coisas que te alegram, a natureza, tantos outros elementos. Mas, acima de tudo, é, na verdade, preciso compreender a estruturação de um trabalho artístico, o roteiro em particular. Como organizar o roteiro, como organizar os personagens antes de meter o roteiro no papel. Porque já tendo esta sequência toda, tendo a vida de um personagem, então facilmente consegues dar, ainda que de forma não muito acelerada, o andamento dos seus trabalhos, porque sabes que daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, eu na verdade preciso entregar o trabalho ao estúdio, preciso entregar o trabalho ao meu agente. Eu me recordo em 2020, eu assinei um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de não divulgação, na verdade. Muitas das vezes os roteiristas diziam, assinam esse tipo de documentos. Conheço um amigo meu brasileiro que até fez aquilo que é chamado de spec script, um roteiro de especulação. E tal roteiro de especulação passou pode ser visto até no seriado Supergirl, porque é um roteiro de especulação que foi aprovado pela produtora daquele seriado e passou, na verdade, o tal roteiro de especulação. O roteiro de especulação é uma espécie de roteiro de marketing. É aquele roteiro que nós apresentamos a um estúdio, a uma produtora, para apresentar a nossa capacidade, a nossa habilidade criativa de escrita. E muitas vezes, algumas vezes assinei alguns NDAs para alguns. Até recentemente estou ainda em contato com uma produtora americana que me pediu um pitch deck.
porque eles querem saber de todos os processos necessários para elaborar ou para tornar o meu roteiro, dar vida ao meu roteiro. Então, é preciso termos essa capacidade de sair do emocional, sair desta ideia muito romantizada de que nós simplesmente temos que escrever quando nos convém. E certamente é preciso, a alma, a capacidade de escrita pode ter maior qualidade quando nós escrevemos nesses cenários, quando a alma está, digamos, alegre, por aí em diante. Mas eu, particularmente, costumo encontrar até em momentos de tristeza uma capacidade, diria, mais avantajada de descrever melhor os momentos. Principalmente quando é para falar sobre agonia, sobre tristeza, não é? E fazer uma comparação com o gáudio, com a alegria. Porque naquele momento eu consigo perceber melhor o que é a solidão. Consigo perceber melhor o que é o afastamento. Consigo perceber melhor o que é esperar um beijo e não receber. Consigo perceber melhor o que é querer um abraço e não receber. Consigo perceber melhor a incapacidade, às vezes, das pessoas nos dar um feedback positivo quando tudo o que fazemos é dar o positivo a elas. E, acima de tudo, compreender todas as vicissitudes da vida. Então, o bloqueio criativo é, maioritariamente, a incapacidade que nós temos de controlar a técnica da escrita. Então, é preciso investir na técnica da escrita para conseguir dar uma volta por cima a este bloqueio criativo. Siga-nos para mais conteúdos, mais aulas. No próximo episódio, nós vamos falar de mais tópicos que, em algum momento, vão corporizar esta ideia toda que é falar sobre a arte de escrever roteiros. Este é o Roteirismo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.